Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mas irmãos, o vídeo dessa semana eu vou falar de um contexto interessante, de uma notícias interessantes. Irmãos, a gente está naquela profecia de Naum 3:5, tá? Que os vestidos seguem sendo levantados e as mentiras expostas. Meus amados irmãos, eu fiquei sabendo de coisas aí que eu me recuso a acreditar, né? Porque eu não vi o outro lado, e um dos lados é impossível, porque ele já está falecido, de coisas que aconteceram, e são pessoas que não costumam mentir, né? E coisas assim, de pessoas que você conhece há tempos, que faziam coisas que você sequer imaginava. Eu me recuso a acreditar porque fica aquela impressão, né? Que aquilo que não foi visto, não foi lembrado, não foi arranhado, e a admiração a admiração que você tinha pela pessoa. Se bem que eu afirmo, meus irmãos, que ninguém conhece você a não ser o Senhor. O próprio Moisés, né? Ele, antes de ele subir lá no monte, de ele ser escolhido por Deus para tirar a terra do Egito, ele matou um egípcio, por causa de uma briga que ele teve com os hebreus, tá? E a palavra diz que ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém e escondeu o corpo do egípcio que ele matara na areia. Então Moisés ali, ele já tinha consciência, só que ele esqueceu que tinha alguém que viu. Aquele que você não pode esconder nada, entendeu? Então a Bíblia mostra isso. Mas para muitas pessoas ali, para os hebreus, quando eles saíram no Mar Vermelho, quando viu Moisés operar milagre com cajado, então para eles, vamos dizer assim, eles jamais imaginariam que o Moisés chegou a tirar a vida de uma pessoa, né? Não estou aqui julgando ninguém não, mas, meus amados irmãos, é só para ilustrar que se você tiver uma mentira, um segredo, por mais profundo que seja, ele vai ser revelado, porque está em épocas de revelações de segredo. Isso pode causar um dano. E isso estou falando num âmbito histórico, mundial, e estou falando de grandes e de pequenos. Então, nessa onda de segredos, a gente está descobrindo muitas enganações que estão caindo por terra. Mas eu sempre procuro mostrar para os irmãos qual é a essência disso aí. E uma das premissas do meu vídeo é você sair da religiosidade, você ter a fé cega e genuína em Deus, em Jesus Cristo, na palavra dele. E qual a outra premissa também? Uma das premissas do meu vídeo é mostrar como o diabo age. Ainda que eu seja chamado de maluco, de doido, de negacionista, entendeu? Eu mostro as artimanhas de Satanás, porque Deus deixou tudo escrito, mas eu estava conversando até com meu filho que houve um plano de emborrecimento mundial, já falei isso com os irmãos aqui, há mais de 35 anos. E agora o sistema colocou à prova esse plano, só que Deus, eu não sei se foi Deus que melou ou se o plano não foi abrangente o suficiente. Por exemplo, quando você vê esses processos aí dos ministros da Suprema Corte, meus amados irmãos, atropelando todo o direito legal, eles estão achando o seguinte, eles estão achando que o povo, todo mundo, por causa do emborrecimento, vai comprar essa história, que o Alexandre de Moraes é o Estado, que houve uma tentativa de golpe com senhoras com Bíblia na mão, com um vendedor de algodão doce, com um autista, com um catador de reciclável, mendigo. Eles acham que houve uma tentativa de golpe. E eles não voltam atrás, eles dobram a aposta. Mesmo com um monte de juristas já caindo fora, já apontando. É falha de... Você não precisa nem estudar direito não, irmão. Qualquer pessoa que tem um mínimo, vê um filme desse tribunal aí, já sabe que... Mas por que eles estão insistindo? Porque eles acreditam, estão dentro de uma bolha, eles acham que o povo vai comprar essa ideia. Então eu costumo falar que o plano de emborrecimento total do brasileiro deu errado. Só que quem está dentro da bolha, ou não vê, ou não quer ver, ou não quer acreditar, ou não quer admitir. Mas deu errado. Porque a verdade, ela permanece. E isso que eu vou falar durante esse vídeo. Mas por que eu vou usar o Atos dos Apóstolos no capítulo 2, do versículo 1 até o 13? Porque eu vou chamar a atenção no versículo 1, mas depois eu vou aproveitar e vou explicar o resto da passagem, tá?
Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Estavam todos reunidos num só lugar. Grava isso. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus, temente a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Antes, deixa eu fazer um pequena parte aqui, vou aproveitar esse texto. Esse negócio de falar em língua, irmão, olha só. O Paulo ele vai falar lá na frente. Ele está falando sobre ordem de culto. Ordem e decência de culto, tá? Ele tá dizendo ali 2 ou 3 no máximo falando em língua e tem que ter um tradutor. Por exemplo, num culto, quando o Espírito toma, geralmente é no final do culto, ou um pouco antes da bênção apostólica, ou até depois, em alguns casos, e o seu pastor começar a falar em línguas, automaticamente tem que se levantar um membro santificado da igreja, pode ser qualquer um, tá? Geralmente é um diácono, uma diaconisa, um obreiro, e ele traduz para o português. Então esse negócio de fala uma rajada de língua, sem tradução, isso é palhaçada, eu falo mesmo. Isso é palhaçada e isso vem do diabo, porque não é muito diferente de terreiro de macumba, não. Agora, quando é a palavra do Senhor, ele vai levantar, o mesmo Espírito vai levantar outra pessoa para traduzir a igreja. Entendeu? Ele fala ali em língua estranha, que mais parece o aramaico, que era a linguagem original de Deus na terra. Isso mostrando que Deus ele não muda. A linguagem pode até mudar, o país, tudo, mas o Deus permanece original. Então, tem muita gente que acha que está falando em língua, e aquilo está fazendo um certo sucesso dentro da igreja, mas se aquilo não vem do Espírito, isso é blasfêmia também, tá, irmão? Cuidado que Deus pode pegar vocês pelo pé aí. Então, quando você vê alguém falando em língua, automaticamente tem que ter alguém traduzindo para a linguagem, porque esse manifestar do Espírito é congregacional, é igual aos louvores. Todo mundo tem que saber cantar o louvor. Porque o louvor não é antropocêntrico, não é para o homem, é para Deus. Então todos têm que saber o que está louvando a Deus. É a mesma coisa, ao contrário, quando Deus se manifesta à igreja, seja para dar um aviso profético, seja para avisar que a igreja está no bom caminho, para continuar assim, ele vai sempre falar de maneira clara, tá? Então esse negócio de alabachuri, cantalamahalama, sem tradução, isso aí é vaidade, isso aí o Senhor ele leva muito a sério as coisas dele, tá, meus irmãos? Isso é só um aviso aí. Então vamos lá, ó. Vamos voltar ao versículo 4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias de Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder do próprio Espírito que concedia que falasse. Olha, estavam morando em Jerusalém judeus temente a Deus vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvir aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois uns outros ouviam falar na sua própria língua, por isso que era língua estranha, em outras linguagens. Perplexos e admirados comentaram com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós ouve na nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeu, Capadócia, de Ponto, da província, da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próxima a Cirene, romanos, que estão aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros o que significa tudo isso. Intentando outros, para ridicularizá-lo, exclamaram: esses estão cheios de vinho novo, ou seja, estão cheios de cachaça. Eu aproveitei para ler essa parte, esse capítulo 2 é longo, mas eu vou repetir o primeiro, para vocês poderem entender o teor desse vídeo. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam ali reunidos todos num só lugar. Estavam reunidos todos em um só lugar.
Meus amados irmãos, eu já li aqui sobre o livro de Neemias, de Naum, que quando eles vão reconstruir o templo, a palavra de Deus diz ali, que quando Deus deu força para eles reconstruir o templo, primeiro foi autorizado, através de oração, a oração de um homem de Deus, em Neemias, pelo povo dele. O Neemias, ele já estava bem, ele era copeiro do rei. Copeiro é como se fosse um ministro de Estado, entendeu? Então ele já estava bem financeiramente, bem socialmente. Então, se ele fosse outro tipo de pessoa, que se lasca. Até porque a destruição de Jerusalém, que é a terra natal dele, se deu por causa da desobediência do próprio povo. Então ele podia falar assim, ó, eles desobedeceram, então eles têm que pagar por isso. Mas não, ele ficou extremamente triste, porque as origens dele estavam sendo dizimadas. E ele queria reconstruir, então foi autorizado pelo rei, tá? Que é uma apresentação de Deus. Mas a construção começou a bombar, vamos dizer assim, quando a palavra de Deus diz que eles estavam reunidos como um só homem. Por que eu estou falando isso de reunidos? A igreja que vai ser salva é a igreja de Filadélfia, eu já falei isso no vídeo ano passado. E Filadélfia vem do grego philos, que significa amor fraternal, ou o amor entre os irmãos. Então Deus já deu a dica da igreja que vai ser salva, que você tem que ter amor entre os irmãos. E o amor envolve união, comunhão. Entendeu? Então, por quê? Porque eles, unânimes em orações, em Atos dos Apóstolos, aconteceu isso aqui. O descer do Espírito Santo. Esse negócio de língua foi apenas um detalhe, meus amados irmãos. Porque a partir daí você já vê um Pedro mais corajoso, um Pedro fazendo um milagre. Alá, Jesus. Entendeu? Já não vai ver um Pedro covarde negando Cristo 3 vezes antes de o galo cantar. Você vai ver um Pedro avançando com a obra. E Paulo, Saulo sendo convertido. O derramado do Espírito Santo. Os milagres. Entendeu? A língua ali foi só um detalhe ilustrativo, irmão. Mas como foi obtido esse poder, vamos dizer assim? No próprio livro de Atos dos Apóstolos tem um monte de charlatão, feiticeiro, uns Pablos Marçais aí da época, querendo dar dinheiro para Paulo e Pedro para ter esse poder. E Paulo falou, cara, isso aí é concedido de graça, mas isso aí não é para qualquer um, não, meus amados irmãos. Isso aí não é para ganhar dinheiro, para arrancar dinheiro dos outros, não. Isso aí é conforme a obra de Deus, conforme a busca, tá me entendendo? Mas como é que é obtido esse poder, Ricardo? Unânimes em oração, um só propósito. Ali você sai dali para fazer milagre, você fala em língua, você reconstrói o templo, você não tem quem te pare, porque Deus é contigo, porque vocês estão unidos. Então, se a união provoca essa evolução e esse estrago na treva, como é que o diabo vai contra-atacar? Desunindo. Você está entendendo agora que lá atrás esse negócio de racismo já estava pacificado entre nós há mais de 80 anos. Não é novidade para ninguém desde a época da escola. Nós não somos de uma raça pura, a gente somos misturado de tudo quanto é tipo aí. Tem índio, tem português, tem africano, tem holandês, né, mais lá do sul, tem alemão. É um monte de gente. Não está me entendendo? Por isso que o brasileiro é tão diversificado em aparência. E a maioria dos brasileiros tem raízes negras. Então esse negócio de racismo já tinha sido pacificado. Mas ele foi ressuscitado nos últimos tempos para causar divisão. Você pode perceber. Porque ele também está dentro desse escopo, desse sistema de emborrecimento mundial. Quando a escola deixou de te estimular a raciocinar para te ensinar ideologia. Preste atenção nisso, que já tem muita gente que já não é mais criança, mas já começou a aprender nessas coisas aí, e hoje está com um monte de práticas erradas aí, achando que está abafando, mas na verdade ela está sendo ridicularizada, porque o movimento conservador agora tem voz com a internet, que eles querem calar. Então não pense você que dentro da tua bolha você faz sucesso. Você está me entendendo? A realidade lá fora é muitas vezes diferente. Então, causas como o racismo já estava pacificado, esse negócio de homossexual que sempre existiu na escola, toda vez mesmo, todo o ano que eu estudei, todos os anos que eu estudei na escola, sempre tinha um homossexual lá dentro.
E eu ficava assim revoltado porque ele arrastava um monte de garota. Inclusive garota que eu queria namorar, porque ele ia paquerar, já tava no recreio, ele arrastava. E eles eram super respeitados na minha época. Era zoado, tinha aquelas brincadeiras de quinta série, essas coisas assim. Mas assim, frente a frente, a gente sempre respeitou. Então não ficava no campo do preconceito odioso, entendeu, irmão? Ficava no lado da chacota. Mas a gente não tinha coragem nem motivo para fazer mal uma pessoa por causa da condição sexual dela. Isso que eu tô falando, e nem a cor da pele. Tinha as brincadeiras racistas? Tinha. Natural de molecagem, né? Mas não tinha um ódio não. Isso foi ressuscitado justamente no lugar que deveria pacificar e aprender. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque, meus amados irmãos, eu não sei se você viu a notícia que saiu hoje. Você sabe que o Elon Musk, e você cansado de saber que os Estados Unidos ele domina o mundo, entendeu? Ainda, tá? Se eu não me engano, no profeta Ezequiel está dizendo que uma grande nação vai ser enfraquecida, e historiadores, né, estão cada vez mais convictos que essa nação atualmente seria os Estados Unidos. Ele chegou a sofrer um baque aí com o último governo do Joe Biden, que era um governo de esquerda. Mas voltou agora o Donald Trump, porque o Donald Trump está preparando o caminho para o anticristo. Então, os Estados Unidos ele é muito forte, ele já está sentando para negociar com o Irã, ele já mandou, ele chamou Zelensky e Putin, falou assim, ô crianças, está na hora de vocês sentarem numa mesa e acabar com esse negócio aí. Porque o povo correu, como eu falei no vídeo passado, para defender Zelensky, falar que Donald Trump estava aliado com Putin. Primeiro, meus amados irmãos, olha só, quem falou isso na rede foi uma mulher de esquerda, uma garota de esquerda. Como eu estou falando para vocês, eu estou procurando ouvir, você sempre tem que ouvir todos os lados, tá? O que é besteira, o que é discurso de ódio, o que é burrice mesmo, você descarta. A palavra de Deus diz para você aprender tudo e reter o bem, né? Então ela disse assim, olha, vocês estão muito equivocados. A Rússia não tem nada a ver com a União Soviética. A Rússia hoje é conservadora. Ela é conservadora, ela é anti-woke e realmente ela é. Mas as pessoas estão vendendo a ideia que a Rússia ainda é aquele socialismo, é aquela coisa. Nada, nada, meus amados irmãos. E se você analisar a geopolítica com, assim, sem partidarismo, sem vícios, você vai ver que é isso mesmo. Mas por que estão atacando o Trump? Estão acusando o Trump falsamente de se envolver com um país poderoso de esquerda. E a Rússia de esquerda, ela só tem a cor da bandeira do Kremlin, né? Mas mesmo assim ele falou para Putin, olha, você está atacando a Ucrânia, então eu vou ter que meter sanção em você. Em você, Rússia, em você, Putin. Aí o Putin ficou lá. Aí me vai o Zelensky com um drone ataca o Kremlin e agora está sendo acusado de ficar jogando bomba com drones ucranianos em áreas residenciais. Ou seja, não mais alvo militar nem governamental. Então o Trump ele deu um ultimato via rede social e disse assim, ó, ou vocês sentam para conversar e acabar com isso antes que seja tarde demais. Meus amados irmãos, o Donald Trump, ele não blefa. No primeiro mandato dele, eu já falei isso nos outros vídeos já, aquele Kim Jong-un, que era o ditador da Coreia do Norte, ele estava ameaçando explodir bomba aqui, ali, não sei o quê. Ele estava muito estrelinha, aquele homem ali. Aí o Donald Trump falou assim, tá bom. O Donald Trump deixou público, mandou a funcionário da Casa Branca levantar quantos americanos estavam morando na Coreia do Norte. Aí a Casa Branca falou para ele, ó, cerca de 10 mil americanos. Eles estão localizados no endereço? Está registrado aqui. Ele falou, então manda um telegrama para eles dizendo o seguinte, e isso tudo ele divulgou para a imprensa, para eles saírem da Coreia do Norte imediatamente, tá? Os Estados Unidos pagará passagem, dará 50 mil dólares para cada família, tá? E vai dar uma ajuda de custo aí de não sei quantos mil dólares por mês durante 6 meses até eles se estabilizarem na América ou qualquer outro lugar que não seja a Coreia do Norte. Ponto no telegrama. O Donald Trump só precisou falar isso. Saiam, o americano, meus irmãos, saiam da Coreia do Norte imediatamente. Aí o telegrama nem precisou ser enviado. Os americanos continuam morando lá, escolheram viver lá. Mas o Kim Jong-un parou com a palhaçada.
Agora você acredita que Donald Trump não ia bombardear a Coreia do Norte? Meus amados irmãos, olha só. O Donald Trump, ele já está velho, ele já está bilionário, ele já curtiu o que tinha que... Ele está sendo usado por Deus. Ele não tem mais diferente aqui do Brasil. É tipo assim, o Lula governou 2 anos, entrou Dilma saiu, entrou Temer, Bolsonaro, e voltou de novo. Lá não. Apesar dele não ter sido reeleito, ele voltou agora, ele não pode ser reeleito por mais 4 anos. É o último mandato do Donald Trump. Por isso que ele está preparando o Vance, né, que pode ser um grande presidente americano. Eu estou falando do Trump em si, ele está igual o GU. Ele está com o poder na mão, ele está com a autorização de Deus e o diabo para fazer o que quiser, ele está no fim da vida, ele já curtiu o que tinha que curtir, e ele está com espírito de vingança. Tu entendeu agora porque ele é bilionário? Porque ele é insubornável. Então, meus amados irmãos, que isso tudo tem a ver também com o tema desse vídeo, que ele botou o Elon Musk lá, o Elon Musk tipo foi fazer uma auditoria, saber onde os Estados Unidos estavam gastando muito. Agora ele saiu do... Ele tinha saído do Acordo de Paris no primeiro mandato. O Acordo de Paris, por que os Estados Unidos saiu? A imprensa fala que os Estados Unidos foi malvadão, que ele não quer saber negócio de clima. Primeiro que eu já falei que esse negócio de clima é uma farsa, tá? Que na ponta de cima, só os grandes campeões nacionais, o amigo do rei, que vai se dar bem nessa aí. Por exemplo, aqui no Pará eles estavam um negócio de rastrear gado, botar rastreador em gado. Tu acha que um pequeno produtor vai ter estrutura financeira e tecnológica para monitorar os gados dele, meus amados? Aquele que ele mata e vende na feira local? Isso é só campeão nacional. E no final da ponta, eu já expliquei para vocês, eles botaram uma mentira tão grande, negócio que carne faz mal, para fazer você comer inseto, enquanto eles vão continuar comendo filé mignon dele, lagosta, picanha, entendeu? Então é uma maldade isso aí. Então o Donald Trump já tinha percebido essa falácia, que começou com Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos, se candidatou e perdeu. Foi ele que, inclusive, que patrocinou esse filme 2012, que é uma blasfêmia, que fala que o mundo vai terminar em água, completamente antibíblico. Os efeitos especiais legais, mas história nada a ver. Tanto que nada se cumpriu. 2012 já faz quanto tempo? A gente está em 2025, 13 anos. Não aconteceu nada. E é um filme catástrofe, baseado em estudos não sei o quê. Então ele já tinha saído de fora ele saiu fora do Paris, por quê? Porque os Estados Unidos entravam com dinheiro e não tinha como rastrear para onde ia. É como se a França, que encabeçou isso aí, falasse assim, ó, só manda o dinheiro. Mas para onde vai meu dinheiro? Não interessa, só assina. Se você não assinar, você é malvadão. É os Estados Unidos, então tá, vou sair fora. E agora ele saiu de outro negócio climático aí. Entendeu? Por quê? Porque essas mentiras elas estão caindo por terra, meus amados irmãos. Agora o departamento do Elon Musk descobriu que Joe Biden gastou pelo menos, meu irmão, eu estou falando pelo menos $1 trilhão, sabe com o quê? Com a pauta woke, agenda de comportamento. É 6 trilhões de reais. É metade do PIB do Brasil, só com a pauta woke. Agora você está entendendo que além deles ter ressuscitado o racismo, eles agora vieram com estudos científicos e todas as empresas, não é só o governo, não, empresas. As empresas estão falando, olha, você tem que contratar um anão trans, senão você não está nas regras da empresa. Aí juntou um conglomerado de empresas mundiais, que é tudo, meus irmãos. Tudo que você tem na tua casa vem dessas empresas. Do teu carro até o alfinete. E eles impôs isso aí, nos RH disso aí. Agora você está se lembrando desse comercial da Volkswagen que afundou o Polo, o carro Polo, que é um bom carro, porque botou 2 homossexuais fazendo, o povo não aceitou. Eles tentaram empurrar a força, mas na força do dinheiro. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, tem muita gente que estava falando todes, com essa palhaçada woke aí. Tem muita gente falando que menino pode usar rosa, menina pode usar azul, que não tinha nada a ver, não tem base científica nenhuma. A base era o dinheiro. Só que tem muito malandro que ensinou isso para você com a burra cheia de dinheiro. E você, seu filho, seu neto, seu sobrinho,
Tá com a vida desgraçada agora porque está sendo abandonado. Os Estados Unidos abandonou oficialmente essa política. E o Google hoje acabou de abandonar a política. O Facebook já tinha feito. E como é que teu filho, teu sobrinho, teu neto vai ficar? Porque ele se achava um inteligente revolucionário, ele estava sendo manipulado por pessoas que ganharam dinheiro. Só que a vítima foram eles, que não ganhou nenhum centavo. Mas por que isso? Por que que o coração dessas políticas atingiu os jovens? Porque todo mundo, toda família tem filhos, e filhos jovens. É para causar desunião, irmão. Por isso que eu comecei o Atos Apóstolos 2:1. Para você atingir as bênçãos de Deus, você tem que estar unânime, juntos, reunidos. Não pode ter divisão, meus amados irmãos. Se você congrega numa igreja, sempre Satanás, quanto mais bíblica ela for, mais Satanás vai usar gente infiltrada, inclusive gente cabeça da igreja, diácono, pastor, subpastor, vai usar o próprio membro da igreja antigo para causar discórdia, para dividir, irmão. Negócio política, negócio do Facebook, eu também entrei nessa aí, mas eu entrei nessa pro bem, meus amados irmãos, porque, como eu te falei, eu sempre falei um mote meu antigo, eu estou aqui para os enganados, para abrir os olhos dos enganados. Não estou aqui para os enganadores, não. Porque os enganadores, eles não querem aprender, eles não vão aprender, porque eles estão ali para enganar. Eles não estão ali inocentes. Eles estão ali com um discurso de ódio para dividir. Entendeu? E se você entrar na onda, ponto para eles. Entendeu? Então o que eu preferi? Corto. Porque tudo que eu falo, todas as minhas postagens bíblicas, todos os meus vídeos, todos os meus textos bíblicos, eu botava a pessoa e ia lá zoar. Aí eu vou perder meu tempo explicando para uma pessoa que não quer aprender. Então eu prefiro cortar. Mas teve gente aí que teve problemas sérios disso aí. Mas a divisão ocorreu. Mas o que está havendo agora? Um conserto, meus amados irmãos. É um plano também, por uma dominância mundial agora, dita que vai consertar tudo? É. Por isso que eu estou falando para vocês. Tem como vocês tirar vantagem de todo esse sistema sem desviar sua adoração a Deus. Porque se você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que ora, estou falando no horário de uma maneira não mecânica, tá? De uma maneira pessoal, de você orar, você conversar com o Senhor como se fosse teu pai, teu melhor amigo, coisa que ele é. E muito além disso, tá? Você vai ver que teu coração vai estar inclinado sempre à união. Ele vai te dar um prazer de bênçãos tão grande que vai te estimular a você querer que as outras pessoas sintam isso. E quando você pede sabedoria a Deus, que é uma das melhores coisas que você pode pedir em oração, antes de você pedir carro, casa, marido, mulher, entendeu? Saúde, pede sabedoria, que isso tudo vem junto. Quando você pede sabedoria, você vê também o nível de cegueira que está no mundo, e você começa a enxergar a pata de Satanás. Eu vou agora, o Frei Gilson, né? É um padre católico que estava fazendo uma live aí, 4 horas da manhã, orando pelo país. Tu acha? Eu não conhecia não, tá, irmão? Mas ele disse que ele tinha 1 milhão e pouco de seguidores aí. Ele é de São Paulo, né? Ele fazendo a live dele lá, orando pelo país. Ah, mas cara, mas ele é um frei, ele é católico, não sei o que. Mas, meu irmão, ele está orando pelo país, ele está clamando a Deus, não está clamando a Maria, não. Pelo menos foi o que eu ouvi, né? Ele não está indo para intermediário, não. Aí o que aconteceu? Porque ele é ligado ao movimento de direita, ou seja, ele não é da teologia da libertação, ele não é a favor de terrorista, começaram a esculhambar o cara está na liberdade dele de culto, cara. O que aconteceu? Quadriplicou os números de seguidores dele, o homem ficou famoso, a pessoa que eu nunca tinha ouvido falar, agora aparece toda hora no meu feed. O efeito foi o contrário. Mas é isso que vai acontecer daqui para frente. Entendeu? O que as pessoas agora eles têm que ver é qual é o propósito. Entendeu? A esquerda já está mais do que manjada. O que vai cair agora são os falsos. Os que se diz de direita, mas está infiltrado ali, está querendo derrubar. E está querendo causar divisão. Ou então está com projetos pessoais. Entendeu? Quem tinha projeto pessoal, irmão, e conseguiu convencer 1/3 dos anjos? Satanás. Qual o projeto dele pessoal? Governar no lugar de Deus.
Sempre se acha melhor do que os outros. Tu conhece um grupo político assim? Sai fora. Mas o que eu queria, assim, antes do vídeo terminar, é o seguinte. Toda essa política não tem base científica. Ele não é um movimento orgânico. Tá? Ele não vem de opinião de psicólogo. Ele vem de pessoas vendidas, compradas. Porque só os Estados Unidos é $1 trilhão. Foi dinheiro para todo mundo. E o Jorge Soros também dando dinheiro para partido de esquerda. Agora você entende agora que 6, 7 anos atrás começou esse negócio de banheiro trans, entendeu? De negócio coisa na escola. Ataque de Satanás, meus amados irmãos, para desunir a família. Satanás descobriu que se desunir na família não tem multidão a favor de Deus. Um monte de casal se separou. Um monte de jovem aí que devia estar trabalhando numa obra, fazendo um serviço braçal, agora virou vegano, aquele coque samurai, aquela barba, virou aqueles homens de comercial de Havaiana. Fraco! Fraco! O sujeito homem. Não tem mais. Por quê? Injetaram dinheiro, só que quem instituiu isso, mas é muita gente, irmão, é artista, é ONG, é grupo humorístico como esse Porta dos Fundos, que agora fechou um contrato com o STF, aí fez uma coisa completamente babaca, usando um assunto sério, né, que é o feminicídio. Tudo esses caras é dinheiro, meus amados irmãos. Então o Trump tá metendo a tesoura nisso aí. O problema é que muita gente embarcou. Eu vi uma vez uma postagem no Facebook dizendo assim, ó. Cara, achei aquela verdade linda. Ele dizendo assim, ó. Quando você vê um vegano começando a colocar fotos de receitas, de coisas vegetais que se parece carne, é porque ele está cansado de comer mato. Mas ele não pode falar mais nada porque ele já deu lição de moral para todo mundo. É isso, porque esse povo aí que acreditou nessas falácias aí, é a mesma coisa o povo do gado que foi vacinar. Agora descobriram aí, não sei se vocês sabem, que o gerentão lá, né, o CEO, né, da Pfizer, cancelou uma visita a Israel. Não que Israel exige mais, porque ninguém está exigindo mais, mas Israel perguntou, você se vacinou? O dono da Pfizer não tomou nenhuma vacina. Só que eu tinha falado na época que ele tinha dito isso no microfone. Todo mundo me chamou de maluco também. Ele falou, nem eu e nem a minha família vai tomar esse experimento. E ninguém ali teve a coragem de falar, então por que a família dos outros tem que tomar? Sabendo que era um negócio de risco. Ou seja, para mim, não é isso? É igual mesmo quando o Bill Gates. Minhas filhas só vão usar a internet 2 horas de segunda a quinta e final de semana 5 horas. Então por que tem pobre hoje aí virando a madrugada? Na internet, jogando, ou vendo coisa aí, vendo vídeo. Ou seja, o que eu criei para vocês. A minha família não. Até quando, meus amados irmãos, vocês vão cair nesse negócio aí? Um vídeo chegou a 33 minutos. É o que eu tô falando para você. Tá sendo cortado isso aí. Para onde você vai? Para a área da depressão? Você vai ficar depressivo? Ou você vai correr para a Bíblia? E você vai ver. E não vai cair mais nessas armadilhas que o diabo usa para desunir nós. Entendeu, meus amados irmãos? Próximo vídeo eu desenvolvo isso. Qualquer coisa deixa nos comentários. E Deus abençoe a todos grandemente.